colocava sempre em sexta, sétima colocação. Porque as pessoas faziam muito, digamos, a percepção da educação era mais no sentido de vaga na escola, na creche, que ainda é um grande desafio na cidade de São Paulo, não é? Ter a merenda, mas as pessoas cada vez mais escolarizadas, elas estão percebendo que o futuro depende da educação. O futuro dos seus filhos não depende apenas mais do acesso à escola. Acesso é um direito constitucional. O que se luta agora é por um direito à aprendizagem, para que o seu filho saia com condições de enfrentar o futuro, ter sucesso na sua vida pessoal, profissional e, portanto, ter a possibilidade concreta, via educação, de se estabelecer para o próprio futuro do país um alinhamento entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Então, o que nós vamos tentar trazer, apontando aqui, em primeiro lugar, para situar todo mundo na mesma página, a gente vai tratar especificamente que a educação se divide em dois níveis, nível superior e um nível básico. A gente vai, pelo tempo e pela também importância para o município, dar um foco maior na questão da educação básica, que por sua vez se divide em três etapas fundamentais: a educação infantil, uma creche de 0 a 3, pré-escola de 4 e 5 anos. Entramos então no ensino fundamental, que se divide em duas partes, anos iniciais e anos finais, e finalmente o ensino médio, que é a última etapa da educação básica. Eu fiz questão porque uma vez no programa do Alexandre Garcia, minha mãe assistindo, está aniversariando hoje, disse: meu filho, você falou muito bem, mas eu não entendi várias coisas. Não, como é que você gostou do que eu falei e não entendeu? E ela é advogada, né? Diz assim: quando é que você fala essas coisas de anos iniciais, de ensino fundamental, anos finais? Aí eu disse: mãe, era o antigo primário, ginásio. Por que você não fala primário, ginásio, científico? Mas se eu falar assim, a turma vai me matar da educação, que agora são os termos que se utilizam para aquilo que a senhora utilizou no passado na sua formação educacional. Então, eu procurei, pelo menos com as faixas etárias, né, a educação infantil de 0 a 5, se tudo corre bem, o ensino fundamental de 6 a 14 anos e a última etapa, portanto, de 15 a 17 anos. Isso significa dizer o seguinte: se o aluno passar pela escola sem reprovação e aprendendo, ele conclui a educação básica aos 17 anos. Agora, acho que eu não vou ser mais reprovado. Bom, a educação infantil, como eu falei, já tem a situação do quadro atual em São Paulo, né? São Paulo hoje tem, num percentual de crianças de 0 a 3 anos que frequentam a creche, dados de 2010, cerca de 38% do que deveria ser atendido, o que corresponde a 218 mil crianças. Há um plano nacional e um plano municipal, ambos têm que dialogar. O plano municipal de São Paulo, ele foi aprovado agora na Câmara, em agosto desse ano, né, portanto há um mês atrás. Tem 13 metas para a educação do município. Eu acho que João tem que estar de olho, o candidato nosso do PSDB tem que estar de olho no plano, porque são 10 anos, é uma lei temporal, tem 10 anos para ser realizado, executado. E no campo da creche, nós vamos precisar praticamente dobrar em 10 anos o percentual que hoje é operado pelo município e passar, portanto, para 75%, o que equivale a colocar mais de 200 mil crianças para frequentar a creche. É um desafio enorme para o próximo prefeito, vai exigir gestão. É um absurdo que hoje uma creche do governo do PT, do Ministério da Educação, leve 2 anos para ser construído. 2 anos. Uma creche. Aí, óbvio que a gente tem uma enorme ineficiência no sistema, na oferta. Na educação pré-escolar, que vai 4 e 5 anos, o município de São Paulo já atende a 86% nessa faixa etária e vai ter que, até o próximo ano, isso é constitucional, porque em 2009 a Constituição foi mudada para que houvesse a universalização, ocorresse a universalização de 4 a 17 anos. Então isso significa que o município de São Paulo não vai cumprir algo constitucional, porque se nós estamos em 2015 praticamente com 90%
são os dados mais atuais, esse é de 2010, mas se você pegar, atualmente está em torno de 90%, 92%. Ele teria que praticamente criar 8% a mais de vagas na pré-escola de 4, 5 anos até o próximo ano, o que não vai acontecer. Então vai deixar de cumprir algo institucional, constitucional. Onde é que a gente tem maior, na verdade, carência, não é? Necessidade de atendimento em creche? Isso aí é creche, portanto. Olhando as 4 regiões aqui do estado de São Paulo, as 5, né? Oeste, Norte, Leste, Centro e o Sul. Claramente a gente vai ter que fazer um esforço enorme na região leste do estado, não é? Quanto mais intensa a cor, significa maior demanda por creche. Consequentemente, a região leste ali, nós vamos precisar algo em torno de 147, que tem 147.403, que é a demanda, quer dizer, o que nós temos de população, e vamos ter que realmente fazer um esforço enorme do ponto de vista do atendimento à creche nessa região. Claramente, em seguida, a gente observa as regiões sul e norte, né, e menos intensa vai se esperar na região centro, até pela questão habitacional. Bom, na questão ainda da creche, é importante ver o seguinte: quem atende a creche aqui no município de São Paulo, basicamente é a rede privada. Quase que 3/4 da rede municipal do atendimento de creche é privada. E aí vai precisar um trabalho articulado com o setor do Ministério Público, o que não vem fazendo atualmente a atual gestão, porque há um conflito hoje no judiciário em relação a essa oferta, algo que precisa, portanto, de uma grande articulação e compreensão de que sozinhos, né, se você não conseguir essa articulação, vai ser muito difícil cumprir o atendimento que é absolutamente importante, que é o acesso à creche. Hoje se sabe, a partir da década de 90, a década de 90 foi conhecida, é conhecida hoje como a década do cérebro. As neurociências hoje nos ajudaram, estão nos ajudando a compreender como a aprendizagem ocorre no cérebro de uma criança. Por exemplo, eu tive, João, o meu irmão mais novo era dislexo. E meu pai era médico. Ele com 10 anos recebia sempre nota vermelha, como se chamava. Eu acho que ele se chama, praticamente hoje não se chama mais, porque eu acho que não tem mais nota vermelha, não é? Mas ele, coitado, só via com as notas vermelhas e meu pai... Aí então, ele chegava em casa, coitado, e todo mundo reclamava do desempenho dele. Olha, seus 2 irmãos e você está sem estudar. Coitado, ele estudava, mas ele tinha uma enorme dificuldade de se expressar, principalmente em redação. Ele trocava, ele dizia assim: Mozart, por que eu troco quando escrevo viaduto por viatuto? Eu também não sabia, né? Disse assim, não sei não, Douglas, eu acho que você tem que... E meu pai, que era médico, era obstetra, também tinha dificuldade de compreender isso. Estou falando de 40 anos atrás. Então, algo muito difícil. Mas hoje, graças à neurociência, a gente já sabe como funciona o cérebro de uma criança que tem dislexia e como a gente pode ajudar a escola e o professor a contribuir na aprendizagem dessa criança. João, eu acho que uma das coisas que ele vai ter que fazer, eu acho que o próximo prefeito, ele vai ter que ter um espadachim, ele vai ter que esgrimir com os 2 braços, ele vai ter que cuidar da agenda do século XX, que não está sendo cuidada atualmente, e ao mesmo tempo trazer os insumos do século XXI para ajudar a escola de São Paulo, para que ela seja de fato, o município seja de fato, o carro motor do desenvolvimento da educação. É inconcebível você ter uma cidade como São Paulo, a referência econômica do país, não ser referência educacional. É gestão, é saber como ter foco, determinação e estar na rua, falar com os professores, como você disse, não ter medo. Eu, quando era secretário de Educação lá de Jardim, já ficava impressionado como você gosta de professor. Oh, se é secretário que não gosta de professor, não tem que ser secretário de Educação. Muito bem. As pessoas querem ser ouvidas, isso é fundamental, né? E está se precisando muito. Pegue, faça uma análise. Eu fui para a internet nos últimos 3 anos. Os que os professores mais reclamam é que eles não são escutados. A última greve que teve foi a maior da história do município de São Paulo. Da história, pode pegar.
Então, isso não merece apenas uma reflexão, merece uma atitude. Falar, ouvir, ter plano de carreira para o professor. Porque se não tiver um plano de carreira, você não motiva o jovem a querer ser professor na maior cidade desse país. Eu acho que isso é fundamental e começa, João, pela valorização do alfabetizador. Muito bem. Começa aí, né? O país acabou, infelizmente agora, essa questão do alfabetizador, que a gente vai ver mais adiante como está o analfabetismo no município de São Paulo. E olha uma coisa muito interessante esse gráfico. Ele mostra, como a turminha lá de trás eu acho que vai ter mais dificuldade, é uma evolução temporal nos últimos 15 anos da oferta e a evolução da taxa de frequência creche, portanto, para as crianças de 0 a 3 anos. A linha em azul, ela mostra o seguinte, é para os 10% mais ricos da cidade de São Paulo. Olha como ela cresceu. Em 2001, a diferença para os 10% mais pobres era da ordem de 16%. Ou seja, os 10% mais ricos da cidade de São Paulo tinham maior oportunidade de creche em relação aos 10% mais pobres. Claro que melhorou a laranja, mas a distância, a desigualdade aumentou para 22% nos últimos 15 anos. Então a gente vai precisar fazer também um esforço de como dar maiores oportunidades e melhores creches para as pessoas menos favorecidas. Muito bem. Esse é um outro aspecto que a gente tem do setor privado e público. Como eu falei anteriormente, é claramente no privado onde a gente tem a maior oferta de creche. E vamos agora para o ensino fundamental. Passar, portanto, os 5 primeiros anos da formação da criança. No passado, isso é uma coisa importante, a creche se via muito mais como algo assistencial. Hoje também, graças à neurociências, sabe que o desenvolvimento da criança nessa faixa etária de 0 a 5 anos, creche e pré-escola, pode fazer uma enorme diferença no desenvolvimento educacional dessa criança, no desenvolvimento futuro, pessoal e profissional. Então, nós não podemos, sob hipótese nenhuma, deixar a questão da educação infantil no segundo plano. Ao contrário, ela merece, até porque eu aprendi na vida, se você não tiver uma base sólida, você aborta no topo. Então, a base de tudo é esses primeiros anos. Bem concebidos, a gente pode ganhar muito mais ao longo do percurso educacional. No ensino fundamental, como eu falei para vocês, curiosamente, aqui a gente tem um aspecto que difere muito da maioria das regiões do Brasil, dos municípios e do Estado brasileiro. É muito compartilhado aqui a oferta, tanto pela rede estadual como pela rede municipal. Por exemplo, lá em Pernambuco, por exemplo, quando eu fui secretário, praticamente não tinha anos iniciais. Foi até o nosso ex-ministro, saudoso ministro Paulo Renato, né, que fez todo esse trabalho de municipalização e foi muito importante para organizar a educação. Aqui a gente tem um lado que precisa muito de compartilhamento, colaboração. Por que eu vou dizer isso a vocês? A razão. E vocês vão entender uma outra coisa que aconteceu mais adiante na avaliação da educação do município de São Paulo. Quando você tem crianças, aqui já são crianças indo para a linha do adolescente, quase jovens, né, ao terminar os 14 anos, começa então a fase juvenil, os 15, 16, 17 anos, mas aí já no ensino médio. Se você não tiver um bom regime de colaboração, o que é que pode acontecer? Se minha filha estuda numa escola municipal e a sua estuda numa escola estadual, se não tiver currículos que dialoguem, o que é que pode acontecer? Seu filho ou sua filha vai sair com um nível de formação que pode ser diferente da minha. E quando entrar no ensino médio, que aí são escolas da rede estadual, elas vão chegar com diferenças de aprendizagem que podem, naturalmente, ter uma influência muito grande no desenvolvimento futuro no ensino fundamental desses dois jovens. Então é importante ter um regime de colaboração para ajudá-los nesse processo, né? Um dado interessante também, quando a gente olha a rede municipal de São Paulo, tem 19 mil docentes, professores, lecionando no ensino fundamental. E mais de 90% tem nível superior.
ou seja, tem um curso universitário. Os 10% é principalmente o pessoal que está trabalhando em creche lá na educação infantil. Mas a mudança na legislação, né, Chico, vai exigir que todo mundo tenha um nível superior. A questão não está inteiro no nível superior. Qual é essa formação? João, vai se precisar muito trabalhar com as universidades que formam. Eu fui reitor da Universidade Federal de Pernambuco por 8 anos. Eu achava que a universidade fazia muita coisa. E a Federal está sempre entre as 10 melhores do país. E depois, quando eu fui para o outro lado do birô, fui ser secretário do Estado, aí eu vi quanto a universidade estava distante da realidade do chão de escola. Eu tenho dito aos vários reitores por aí fora que não basta apenas ser importante a educação básica, tem que ser prioridade. Muito bem. As universidades têm que acabar com essa educação. É importante. Não é importante, tem que ser prioridade. E a prioridade é começar na formação com o chão de escola. O que a gente não consegue evoluir, vocês vão ver os dados de São Paulo, o tamanho econômico do desempenho desse município era para estar voando em termos de aprendizagem lá em cima. Acelerando, né? E a gente observa que o município hoje corresponde a um patamar muito inferior ao que poderia, eventualmente, com uma boa gestão, com foco nos resultados, e uma boa formação dos professores não é só ter a formação de nível superior, mas é ajudá-los a enfrentar a realidade do chão de escola. E é isso que a gente precisa fazer junto com as universidades. Naturalmente, o IDEB, que foi criado, inclusive, pelo atual prefeito, quando ministro da Educação. Vocês estão vendo que não tem IDEB desde 2011. Por quê? Vocês sabem, São Paulo, juntamente com 2 municípios pequenininhos lá da Bahia, entraram na justiça para não divulgar os dados de 2013. Pasme. Como? Como é que você não dá transparência? A desculpa dada é que, na verdade, não correspondia à amostra que foi feita a Prova Brasil, que é a prova que avalia a aprendizagem das crianças, não é? Aí eu disse, se não correspondia, por que se deixou fazer? Ou seja, se o resultado fosse bom, eu divulgaria. Como o resultado foi ruim, a gente entra na justiça. E vocês sabem por quê? Quando assumiu o prefeito, ele disse uma coisa que iria mudar. A rede municipal de São Paulo está na rabeira dos 38, 39 municípios da Grande São Paulo. Está na 36ª posição. Que foi dito à época que era uma vergonha. Só que a gente continua com a mesma vergonha e nada foi Isso feito. é uma vergonha. A vergonha é não ter mudado, a vergonha é não ter dado transparência à população do resultado alcançado, mesmo que justificasse eventualmente por alguma questão técnica. Porque só São Paulo, o município de São Paulo e 2 municípios pequenininhos do interior da Bahia foi que fizeram essa solicitação à justiça para que o INEP não divulgasse o resultado. Isso você desmobiliza a população em prol da causa. Então, isso é um trabalho que nós precisamos fazer para que não só a IDEB, mas outros indicadores componham o conjunto da qualidade da educação oferecida nesse município. E olha esse dado. É aí onde eu digo, São Paulo não poderia estar nessa posição no índice de desenvolvimento da educação. Para a turminha que está mais lá para trás, que é mais difícil, o eixo horizontal é a renda municipal per capita de vários municípios. Cada pontinho em azul dali que vocês estão vendo é um município. E o eixo vertical é o resultado do IDEB. Olha um dado interessante. São Paulo tem esse per capita que é um dos mais altos, se não for talvez o mais alto per capita das cidades brasileiras. Essa é a linha do IDEB. Para esse valor per capita, São Paulo deveria estar aqui. Onde é que São Paulo está? O resultado educacional. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Né? Como é que você tem esse per capita aqui e está aqui? Você está um per capita que é de praticamente R$ 1.600 e você está tendo o resultado de um per capita de R$ 500, irmão. Incompetências. Então, isso precisa de uma reflexão e de uma atitude. Porque eu digo sempre, refletir sem atitude posterior é mesmo não ter feito a reflexão. E para fazer atitude tem que ter a coragem da mudança.
Vamos agora para os anos iniciais também, em relação ao próprio IDEB. Claramente a gente vê que a rede estadual, o IDEB de São Paulo, quem vai comparar 2011, porque 2013 começou a você não tem, porque está na justiça sem poder colocar, divulgar para a sociedade. Quando a gente analisa o IDEB de São Paulo, a rede estadual tem 5,3. Quando a gente olha a municipal, 4,8. Então, isso claramente mostra o quanto a gente vai ter que fazer caminhada de trabalho para reverter a qualidade da oferta educacional no município de São Paulo. E, novamente, nos anos iniciais, o IDEB Municipal de São Paulo, não é, equivale exatamente ao que mostrei anteriormente. O ensino fundamental, anos finais, é outra vergonha que a gente tem. No 9º ano da rede pública, alunos com aprendizagem adequada são uma minoria. 9% em matemática. O que é que significa dizer? Que quando a gente conclui o ensino fundamental, não é a educação básica não, que a básica é quando termina o médio. Somente 9 em cada 100 adolescentes aprenderam o que seria esperado em matemática. Em português, 24, na maior cidade do Brasil. Não é? Então isso a gente precisa também mudar. Sem educação não tem jeito. Fui reprovado agora, eu vou ver de novo aqui.